Ai, tá começando aqui mais um programa comigo mesma. Mentira! Esse aqui é o Revolução 639, gente. Bem-vindos, bem-vindes, bem-vindas, bem-vindics. Gente, quem não me ama, põe o dedo aqui, tá bom? Celebramos o amor e também a importância das relações amorosas na nossa vida. Mas a gente também sabe que aprender a se relacionar é um grande desafio, porque não nos ensinaram a como fazer isso. Entendemos que as relações amorosas seguem certas trajetórias, certas fases, e por isso nós pensamos numa pedagogia dos afetos 639. Te convidamos para rever a maneira como você tem vivido as suas relações e como tornar elas uma oportunidade de te conhecer melhor. E essa é a Revolução 639. O Sérgio é uma figura encantadora. A princípio, ele é envolvente e encantador. Quem você é, eu diria, eu sou um místico. O Edson traz um aspecto muito rico da filosofia antiga e contemporânea, então ele traz inspirações, né? Ele é um pouco mais introvertido. A Lígia é um doce, eu adoro trabalhar com a Lígia. A Lígia é um estado de abertura constante, a gente poderia colocar como a Lígia é a musa do Conselho Estelar. E a gente até perguntou, será que vai dar samba? Será que vai dar match essa relação? O meu nome é Edson Drago. Meu nome é Sérgio Seixas. Eu sou Lígia Franklin de Oliveira. Chegamos no nosso 7º episódio. Enfim, sós a unidade. Esse enfim, sós, gente, quer dizer sós plural de sol, não solidão. Cada um, quando chega nessa etapa, pode manifestar o sol que é, a estrela que é, irradiar, brilhar. Então, quando nós vivemos uma relação, ou uma história de amor, ou várias histórias de amor, isso faz com que, se ela for vivida com presença, com consciência, a gente se torne mais consciente ainda, mais apropriado de si, que significa autor da própria vida, do próprio caminho. E a gente ama melhor a nós mesmos, ao outro, aos outros e ao cosmos. Isso é uma maneira de dizer ou de se referenciar ao brilho que todos nós podemos irradiar nessa vida. E a gente está aqui para isso. Cada um de nós é um sol que pode brilhar. E aí chega aquele ponto da vida, da tua vida, que tu vai qualificar como eu estou inteiro. Eu agora conheço a mim mesmo, ainda que tu conheça a ti mesmo. O que tu já sabe de ti mesmo? Quando tu te dá conta de que tu tá te sentindo inteiro como tu é, então tu é capaz de ver a quem está contigo como um inteiro como tu. Então tu pode dizer que tu agora é um sol e a outra pessoa também está brilhante como um sol. Mas quando você começa a entender um pouco mais sobre isso e se sentir mais inteira, assim, sabe? Eu tenho uma pessoa que eu amo, que é a Márcia Baja, que ela fala assim, quando o jardim tá florido, as borboletas chegam, entendeu? E aí é um lugar que você não está preenchendo, você não está utilizando, você está
você está celebrando a vida, entendeu? Então você encontra uma pessoa para você viver uma vida maravilhosa, partilhar a vida que está aqui, enfim, e a gente celebrar, e não a gente utilizar, a gente ter uma relação de dependência, entendeu? Nossa, eu não esperava tudo isso. Eu não sabia a dimensão que uma relação podia trazer. É como se nós fôssemos sóis, estrelas, enfim, sóis, enfim, sóis. Então, o convite é, seja um sol. Por que ser um sol? Porque no teu corpo, o teu corpo é feito de poeira de estrelas. Teu corpo é feito de poeira do sol. Seja brilhante como o sol. Mas então, o que é o amor? Amar é... Amar é... Amar é Eu queria trazer um pouquinho mais de luz, talvez, para um aspecto do masculino e do feminino, porque eu acho que isso também ajuda a gente a ver isso mais, né, colocado na realidade. O masculino e o feminino se manifestam de maneiras muito diferentes. E aí eu costumo usar, eu gosto de pensar nisso, que tem uma espécie de cuidado, que é um cuidado masculino. O cuidado masculino é pegar um bom emprego, eu vou cuidar dessas coisas práticas, eu vou planejar o que é que eu vou fazer para minha família, eu vou tentar suprir a minha família de todos os recursos materiais. Isso é tão masculino. Mas também tem um feminino no cuidado, que é aquele que está prestando atenção na emoção dela, da minha parceira, ou na emoção do meu filho, da minha filha, no como é que você está se sentindo. Eu quero que tu te sintas bem, eu quero que você se sinta maravilhosa todos os dias. Isso é uma atitude que a gente pode dizer que é um cuidado feminino. Agora, se eu me mantenho no meu cuidado masculino, mas eu não me permito o meu cuidado feminino, eu não estou integrando masculino e feminino. Eu não vou ficar exigindo que a minha parceira seja uma parceira que seja só feminina, porque isso já não me interessa mais, porque eu em mim também já tenho integrado esse masculino e feminino. E essa liberdade e essa capacidade de construir algo maior do que era antes, eu acho que isso é brilhante nessa integração. Não pensem que masculino é sinônimo de homem, não. Masculino, a gente define aqui como masculino como essa experiência de ir na direção da experiência. Esse movimento extrovertido de você ir na direção da experiência. E o feminino é como você vai metabolizar essa experiência, como você vai digerir essa experiência. Então nós, homens e mulheres, temos um masculino dentro da gente que assim, vá na direção da experiência do mundo, da vida, das coisas, né? Agora, se eu não consigo nutrir o meu feminino, digerindo isso, eu estou condenado a não amadurecer, a não crescer, a não me desenvolver. E pasme, sendo bem popular, eu diria assim, a gente até compromete a nossa sorte. Sabe quando diz assim, eu ando tão sem sorte? Eu fico perguntando qual é a relação entre as coisas que me acontecem com esse desequilíbrio. Eu sou muito mais masculino do que feminino. Não adianta ficar só no pensamento, ficar só no masculino, pensar, ou só no sentir feminino. Os dois separados, os dois juntos dão discernimento também. Independente de como a gente se identifica como gênero, o universo parte do princípio da dualidade. Nós temos o céu e a terra, a lua e o sol e as energias masculinas e femininas. E é muito impossível eu ser um homem empoderado de mim quando eu não consigo reconhecer também que eu possuo energias femininas dentro de mim. Você hoje tem facilidade para expressar as suas emoções? Hoje em dia, sim, porque eu me encontrei na arte, né? A arte foi uma forma de me expressar que me ajudou bastante mesmo, foi como se fosse meu terapeuta mesmo, saca? E hoje em dia, sim, eu sei me expressar, entendeu? Através das músicas. Quando você reconhece
que 16 cromossomos de você pertencem a uma mulher e você entende que você é metade mulher, tudo ganha um novo sentido. Uma das coisas que eu vejo nos homens, especialmente em homens héteros, eu sou um homem hétero também, é que os caras se abraçam ou tipo aquele tapinha de lado, ou se o cara já tá mais trabalhado, ele abraça e bota o bumbum pra trás. Que dá medo, né, A gente pode dar um abraço por completo? Chega mais, só pra gente não sair do quadro. Valeu, mano! Obrigado, irmão. Valeu, irmão. É nóis. Uma coisa que eu acho importante é a gente fugir um pouquinho de certas regras. Olha, para a gente equilibrar, tem que fazer isso assim, 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 buscar o caminho do meio, não ser tanto assim, não ter... A gente vai enlouquecer, assim. Eu acho que o ponto central é enxergue quem está na sua frente. Será que as relações têm um roteiro? Existe uma costura, existe um alinhavo, existe um fio dourado que liga o nosso desejo de intimidade, o nosso desejo de encontro. Não é uma coisa assim tão fortuita, tão ao sabor da sorte. Eu fico pensando em 12 arquétipos, em 12 fases, em 12 etapas que poderiam nos orientar, uma espécie de bússola nessa floresta tão desafiadora que é as relações de intimidade. Por exemplo, um primeiro arquétipo, né, na primeira força primordial, seria a energia, a vitalidade, a energia, a pulsação, o pulsar, ou a coisa que foi manifestada ainda. E o segundo arquétipo seria desse desejo, a segunda força, né? A segunda energia seria desse desejo, desse apetite, de ir na direção desse encontro. A gente chega num terceiro momento, onde são as curiosidades, perscrutando a volta, o que me interessa, o que me diz respeito, o que me toca, o que me desperta. Mas logo em seguida vem um quarto arquétipo, uma quarta força, uma quarta energia que faz com que eu me ligue emocionalmente, que eu me identifique emocionalmente com essa situação e não com aquela, ou com essa pessoa e não com aquela, ou com um traço de uma pessoa, ou algo que aquela pessoa tem que me remete ao meu pai, minha mãe, minha família, meu passado, a minha história. Enfim, é muito importante porque é nesse quarto passo, nessa quarta fase, que eu começo a perceber que tem alguma coisa me mexendo mais profundamente. Mas aí, quando a gente avança, tem o quinto arquétipo, essa quinta força primordial, que é assim, olha, é o aquecimento do coração. Eu estou indo na direção de um encontro. Eu ainda não sei exatamente onde é que isso vai dar. E eu não sei que encontro é esse, mas é uma força maior do que eu que diz, prossegue, vai. Então, nesse momento, a gente entra no sexto arquétipo, na sexta força primordial, que vai trazer um pouco do aspecto mais analítico, a função do pensamento, da razão, da análise, do discernimento. Acabamos de sair desse coração aquecido, dessa paixão intensa, né? Desse tesão. E agora para pensar, será que é isso mesmo? Será que eu estou viajando? Será que eu estou idealizando? Eu preciso botar os pés no chão, abrir os olhos. Estou começando a ver os prós, os contras, estou começando a ver a luz, a sombra. Não sei, eu tenho dúvidas que eu não tinha antes. Logo em seguida, a gente se depara com um novo início, né? Que é a sétima etapa. A sétima qualidade de energia, o sétimo arquétipo, que é eu me comprometo
Eu acho que eu quero uma parceria. Eu acho que eu quero um projeto a dois. Eu acho que eu quero uma vida longa com essa pessoa, com você. Parece que na porta espreita a 8ª etapa, o 8º arquétipo, que é um arquétipo ligado a grandes transformações. Aquilo que eu entrego, aquilo que eu solto, aquilo que eu deixo sair, aquilo que, olha, daqui para frente eu não posso carregar isso nem carregar aquilo, porque isso, na verdade, não me representa. Nesse momento eu estou muito próximo do 9º portal, do 9º arquétipo, da 9ª qualidade de energia, que é o seguinte. Bem, agora você pode me responder uma pergunta, afinal, qual é o propósito desse encontro? Cara, eu nunca pensei isso, uma relação tem propósito? Agora eu acho que sim. Para mim, antigamente, o propósito era o prazer, mas agora parece que tem alguma coisa que foge ao meu controle, que me leva na direção, na minha própria direção. E aí, na espreita desse 9º portal, a gente entra no 10º arquétipo, na 10ª qualidade de força, de energia, que diz assim, bem, olha só, agora o papo agora é outro. Você percebeu que durante esse processo todo que está em jogo a tua autorrealização? Você percebeu, sexo, paixão, desejo, crises, separações, rupturas, rejeição, abandono, você percebeu que tudo isso estava a serviço do teu encontro contigo? Você percebeu que o outro, além de ser um indivíduo, também era uma ponte para você chegar até você? Bem, você está quase, quem sabe, podemos dizer, no final dessa jornada. E aí, a gente está entrando no penúltimo portal, que é o penúltimo arquétipo dessas 12 etapas, dessas 12 fases das relações de intimidade, que é o seguinte. Bem, olha só, aqui nós temos algumas opções. A primeira opção é o seguinte, esse processo está lindo, esse processo está maravilhoso, esse processo está genuíno, esse processo está verdadeiro. Vamos compartilhar isso. 12º portal é quando foi cumprida toda essa trajetória e agora é uma experiência de você poder viver uma comunhão com a unidade, uma relação direta com o todo. Percebe que o teu masculino e o teu feminino estão mais integrados. Então, esse sentimento de completude, de silêncio, de encontro, tem a ver com isso tudo? Não. Você traçou esse manto e eu quero te dizer que, calma, que ainda não terminou. Ah, não. Você falou que terminava na 12ª etapa. Quando a gente termina a 12ª, a gente volta para a primeira. Numa outra oitava. Numa outra oitava. Numa outra oitava. Então, esses 12 arquétipos falam dessa costura que vai do eu a você, que retorna a mim, que retorna a você diferenciadamente, que se expõe para o mundo e depois para o todo. Então essa é uma coreografia dos afetos. Talvez alguém que esteja me ouvindo possa pensar, eu acho que eu conheço esse filme, eu acho que eu já vi esse filme em algum lugar. Entendeu? Pois é. Então, quem pensou ou quem sentiu que esses 12 arquétipos têm a ver com os 12 arquétipos de uma ciência milenar chamada astrologia, acertou. Né? Na verdade, essas contas desse colar passam por Áries, Touro, Gêmeo, Câncer, Leão, Virgem, Libra, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes. Bem, mas isso não importa, isso não é o mais importante. O que está em jogo aqui não são os signos astrológicos, e sim as etapas do encontro amoroso, tá? Então, posso dizer que desejar o prazer, tudo de bom, mas esse prazer, ele tem oitavas e desafios que te levam, sabe aonde? Ao prazer. Eu acredito que quando a gente se desnuda para alguém, é quando a gente
se permite que realmente aconteça uma conexão de alma. É tipo a gente abrir a nossa couraça e falar realmente aquilo que a gente tem medo. E, de novo, aquilo que me coloca vulnerável. Para mim, esse é o caminho para a gente conseguir acessar aqui e aí realmente ter uma conexão que não é mental, que não é só sexual, mas que é realmente uma conexão de alma. A minha alma é pelada já. A minha alma já não tem roupa, a minha alma é pelada, gente. Ai, que programa difícil, né? Perguntas dificílimas. A alma não... ninguém vê a alma. A alma é invisível. A alma está presente, mas ela não tem forma. Ela é uma energia, uma vibração. Eu acho que nos encontros reais, sim, a minha alma se revela quando eu me desnudo por um grande amor, sim. Agora, tem encontros casuais também que talvez tua alma não vai se revelar tanto. Enfim, existem encontros em outros níveis com outros propósitos também. Mas eu acho que nesses encontros fundantes, sim, a sua alma se revela para o outro. Cartas e confissões. Decidi deixar a pediatria para seguir meu sonho de me tornar astróloga, taróloga e psicoterapeuta. No entanto, meu casamento estava chegando ao fim. E eu me sentia aprisionada pela culpa de deixar meu marido, que não aceitava a separação. Durante uma consulta com um astrólogo recomendado pelo meu professor, eventos estranhos aconteceram. Como a explosão de uma lâmpada que deixou pingos de sangue dele no meu mapa astral. Esses momentos misteriosos despertaram uma conexão entre nós. Mas nada aconteceu. Depois de um tempo, decidi me separar. Mas o medo e a incerteza eram avassaladores. Quando soube que eu havia me separado, ele me convidou para um almoço, marcando um novo capítulo em nossas histórias. Embora inicialmente hesitante, aceitei o convite. Consciente de que precisava primeiro organizar minha vida antes de me entregar completamente ao amor. Após um período de altos e baixos, casamos, 3 meses depois, no Dia de Reis. E desde então temos vivido uma jornada cheia de surpresas e aprendizados. Acredito que nosso encontro foi além do acaso. Guiado pelo destino e pelo poder do amor. Estamos juntos para sermos cada vez mais nós mesmos. Aprendendo a amar mais e melhor a cada dia. Continuamos a brindar o amor, a vida e a astrologia. Agradecidos por cada momento que compartilhamos juntos. A relação amorosa é uma construção. Ela precisa de determinados detalhes que estejam amadurecidos para a gente poder dar o próximo passo. Essa é uma relação que me chamou muito a atenção. Assim, é uma relação... eu não vou dizer... Ela chama atenção pela... Eu não queria dizer perfeito, mas ela chama atenção por essa graça, por essa harmonia, como se fosse uma música sendo tocada. Vocês tiveram essa impressão também? Eu tive um pouco... Se eu entendi bem essa história, parece que o sangue do astrólogo caiu no mapa astral dela, isso, não é isso? Isso Isso sinais. Isso me chamou a atenção, essa parte. Feitiçaria. Pacto de sangue. Não, pelo seguinte, porque provavelmente ainda não devia haver nenhum sentimento ali entre ambos, suponho, né? Mas os sinais já estavam presentes, sabe? Sabe quando os sinais estão presentes, mas o sentimento ainda não chegou, o sentimento vem depois? E outra coisa que me chamou a atenção, essa mulher, ela fala, até anotei aqui, primeiro organizar a minha vida antes de me entregar ao amor. Né? Parece uma coisa racional, né? Parece uma coisa racional, mas a gente também pode chamar isso, você falou do slow date, né? Uma coisa de maturidade também. Calma, se a gente tem muita pressa, se joga com muita força no pote, a gente pode quebrar. O assunto que eu acho maior que a gente sempre quer trazer é que o amor tem a missão, eu acho muito linda, de nos conduzindo para uma experiência de unidade, né? De unidade da gente com a gente mesmo, que a gente se sinta mais apropriado de quem a gente é, para que a gente possa manifestar. Porque cada um de nós tem tudo dentro, mas a gente não manifesta toda essa potência que cada um tem. E o amor, eu acho que através das coisas maravilhosas que acontecem e dos lados difíceis que acontecem, propiciam que a gente vá conquistando essa unidade no sentido de eu estou vivendo
em unidade comigo e com a vida também, né? E a unidade do próprio casal. E aí vem uma construção, né? Isso que você falou, né? Com seus tempos, enfrentando dificuldades. Mas então tem todo esse lado assim que é a realidade da vida mesmo. Ao mesmo tempo traz essa magia, porque a nossa alma é uma usina que produz energia o tempo todo. Eu acho que alguns eventos significativos, acho que todo mundo aqui pode contar alguma história de alguma situação que era significativa na sua vida e foi marcada por algo que a gente chama de sincronicidade, ou algo que acontece que sinaliza, que eu acredito que seja a nossa própria alma que produz uma energia e faz aquele treco estranho acontecer no meio. Quando meu pai foi pedir a mão da minha mãe em casamento, Montevidéu, anos 50, era uma cerimônia muito simples. O noivo leva os pais para conhecer os pais da noiva e dizer: quero casar com a tua filha. Isso aconteceu num apartamento, numa esquina em Montevidéu. E foi meu pai, Jorge, com seu pai, Américo Schlesinger, conhecer o pai da minha mãe, Carlo Birindelli. Carlo abriu a porta do apartamento, ele encontra na frente Américo Schlesinger, travam os dois, se abraçam, vão embora caminhar e voltam 5 horas depois. Todo mundo com cara de tacho naquela sala. Meu pai, que me contou isso, perguntou para o pai dele: o que houve? Ele disse: eu quase matei ele na Primeira Guerra Mundial. Birindelli lutava pela Itália, Schlesinger pelo Império Austro-Húngaro. E eles lutavam em campo de batalha, com as trincheiras, era baioneta, corpo a corpo, e tinha muita fome. Os dois lados tinha pouca comida, e se deram conta que no meio era um campo de batatas. Fome maior que os dois exércitos. Até que a comida acabou dos dois lados, eles não podiam pular no campo, senão o outro exército matava. Quando acabou a comida, fizeram um pacto, um sem falar a língua do outro. Se lutava até o pôr do sol. Baixou o sol, larga as armas e todo mundo respeitou isso. Iam buscar comida e cada um levava. Os dias foram passando e aí se criou uma cidade noturna dos dois exércitos. Eu tenho cenoura, outro tem batata. E uma noite, esses dois malucos, Carlo Birindelli e Américo Schlesinger, fizeram um sopão para os dois lados. E na manhã seguinte, os dois pulam na mesma trincheira. E aí vem o amor. Você não mata alguém com quem você cozinhou na noite anterior. Meu pai contou que eles ficaram horas mirando um no outro, sabendo que não iriam atirar, até que ouviram um barulho de gente chegando. E mesmo por gesto, que eles não falavam, um disse para o outro: se é o meu exército, eu te pego prisioneiro. Se é o teu exército, você me pega prisioneiro. Era o exército húngaro que pegaram o Carlo Birindelli, fizeram prisioneiro. A guerra acabou, soltaram os prisioneiros. Ambos imigraram para o Uruguai em momentos diferentes, nunca mais se viram, até que anos depois abriu a porta daquele apartamento. Eles tinham uma vida para se contar um para o outro. Eu só existo porque havia fome, eu só existo porque o amor é maior que a guerra. O finalzinho do mito é marcado exatamente pela situação deles se casarem na presença de todos os deuses. Então, a celebração do casamento, né,
de Eros e Psique. Essa é uma simbologia muito potente. Por quê? Quando na vida real nós vivemos todas essas transformações promovidas pelas relações, nós vamos integrando o feminino e o masculino dentro de cada um de nós. De uma forma muito prática, o que é essa integração? É quando a nossa subjetividade, o feminino dentro de cada um de nós, e a nossa objetividade, a nossa ação no mundo e na vida, estão em sintonia fluida, completa, num diálogo amoroso e integrado. Logo, a pessoa ela é coerente com aquilo que ela tem dentro. Não acontece mais aquela dissonância entre eu falo uma coisa e faço outra. Ao contrário, uma inteireza. Eu construo a minha vida, sejam as relações de amor, o meu trabalho, tudo o que eu faço em ressonância com aquilo que eu sou de verdade por dentro, com a minha singularidade. Nesse momento, é como se a gente fosse cada vez mais podendo viver a nossa diferenciação, o que cada pessoa é de verdade, e isso, ao invés de nos separar dos outros, nos une, porque nós afirmamos a nossa singularidade e isso desperta simultaneamente a consciência de que pertencemos à vida, ao cosmos. O que acontece com Eros e Psique casados, logo depois de um tempo, eles têm uma filha. Essa filha se chama Prazer. E esse prazer é o prazer de viver esse processo de nos tornarmos unidade, em que o dentro e o fora se correspondem e não seres divididos mais. Fora eu sou uma coisa, dentro eu sou outra, não é? E o prazer enorme de viver essa experiência, e o prazer também, como Eros e Psique, se transformar em referências para outras pessoas poderem dizer que isto é possível. Na verdade, não é só possível, é para isso que a gente está aqui. Então, a gente finaliza o nosso mito, lembrando que cada um de nós tem dentro de si a potência de se tornar unidade em pertencimento e por isso brilhar, por isso irradiar para todo o universo a sua própria luz. E as luzes, quando se encontram, acabam trazendo a energia cada vez mais potente da vida. As relações de amor têm a potência de nos tornar cada vez mais divinos e unidos, tendo essa maravilha de realização.